Irmãos, a paz do Senhor para todos. Vamos ler um texto agora de tarde, desse domingo. Ele se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. É uma leitura extensiva, mas não é nem extensiva. É uma leitura longa, mas que começa no capítulo 17, versículo 23. Na verdade, a seguir, são muitos versículos, passa para outro capítulo, mas eu não vou ler todos. Eu vou ler alguns para afirmar a minha linha de pensamento. E antes de ler, já quero dar um título para essa mensagem, que é: as piores batalhas você passou no deserto sem ninguém ver, perceber. Mas a da tua vitória terá uma plateia. Diz assim a palavra de Deus. A epígrafe é: o gigante Golias insulta os israelitas. Diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. O filisteu de Gade falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu diante dele e temiam grandemente. E dizia os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois que o homem que ferir o rei o enriquecerá com grandes riquezas, lhe dará a sua filha e fará isento de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que feria a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? E quem, pois, é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhes tornou a falar e contou-me aquela palavra, dizendo: assim farão o homem que ferir, ao que o ferir. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: o que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Se você quiser ler o resto da história, pode continuar lendo aqui, que vai estar toda a sequência, inclusive de quando Davi chega até Saul, de quando Saul confessa que Davi é pequeno demais para confrontar com aquele filisteu, e como Davi diz a Saul que acontecera no deserto, de quando Saul veste as suas armaduras em Davi, e Davi não consegue andar, e Davi diz que nunca andou com aquilo, quando Davi pega os 5 seixos e desce ao vale. Eu já falei outras vezes que antes de você querer falar alguma coisa sobre alguém, conheça a história desse alguém. Conheça a parte biográfica dessa pessoa que você quer falar sobre ela, quer confrontar-se com ela. Esse conhecimento é primordial para que tenhamos fundamento naquilo que queremos. E essa foi a grande derrota do filisteu. Primeiro porque desafiou o exército do Deus vivo. Davi não disse que ele desafiou o exército de Israel. Falou que ele desafiou o exército do Deus vivo.
Segundo, ele não conhecia a biografia de Davi. As vitórias e os confrontos, os embates que Davi tinha no deserto, só Deus sabia, só Deus conhecia. Davi estava apto, Davi estava preparado para a guerra. Mas Deus, a última batalha de Davi, Deus preparou uma plateia. Talvez seja isso com você. Talvez vocês tenham tido muitas lutas em silêncio, muitas batalhas sem ninguém ver. Talvez tenha chorado muitas lágrimas no seu quarto, ao pé da sua cama, e ninguém viu, ninguém percebeu, ninguém sabe de nada. Essas são as batalhas do deserto. Mas na hora da tua vitória, Jesus preparará uma plateia para te aplaudir de pé. E ali Davi, o pai de Davi, diz que Davi leve os mantimentos até os seus irmãos, por falta de sorte do Golias. Por falta de sorte do Golias. O desafio dele naquela manhã, ou naquela tarde, eu não sei que hora era. Certo era que ele já tinha feito aquilo 80 vezes. 80 vezes ele já tinha feito aquilo. Naquele dia, foi o erro dele. Quando ele desafiou, Davi não viu o tamanho dele. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, se olharmos as coisas pela perspectiva humana, pela visão humana, certamente não alcançaremos os nossos objetivos. Os nossos objetivos, eles são enxergados através da ótica de Deus. Fora da ótica de Deus, não conquistamos vitória. Porque se Davi fosse olhar como os filhos de Israel estavam olhando as coisas pela ótica humana, aquele homem era grande mesmo. Você vê, provavelmente ele era ainda daqueles descendentes lá de Anak. Ele era descendente ainda daquele gigante que ficara quando os filhos de Israel entraram na terra prometida. Os homens que tinha na terra de Canaã não era coisa pequena mesmo, não. Os filhos de Israel, todos eles, inclusive Josué e Calebe, não diminuíram a sua estatura quando disseram que aqueles homens, diante deles, os filhos de Israel pareciam apenas formigas. Isso era, os homens da terra eram maiores muitas vezes do que ele. Aí se pegarmos a Bíblia, e se pegarmos duas fontes de pesquisa aqui, o dicionarista Lauren House, um dos dicionaristas conhecidos mundialmente, se pegarmos o nosso Aurélio, todos dois convergem que um côvado tem 66 centímetros. Segundo Aurélio, segundo o dicionarista Lauren House, um côvado tem 66 centímetros. E a Bíblia diz que o Golias tinha 6 côvados e um palmo. Olhando pela visão humana, era impossível vencer um homem daquele. Mas Davi não via as coisas pela ótica humana. Davi não viu o Golias, Davi viu que o Golias estava desafiando, que era o Deus de Israel. Davi já tinha tido experiências profundas com Deus. Porque ele diz ao rei que uma certa vez ele percebeu um leão havia pegado uma ovelha e Davi arriscou a sua vida. Foi ao encontro daquele leão, partiu em cima do leão, tomou a ovelha ferida e matou aquele leão no corpo a corpo. Certamente não foi a força de Davi. Certamente fora o Espírito Santo de Deus se apossando dele de forma extraordinária, como nunca se apossara da vida de ninguém. Também assim foi com o urso quando pegaram a ovelha. E Davi da mesma forma matou um urso. Então Davi tinha experiência com Deus no deserto. E Deus precisava dar visibilidade a essas experiências para a glória dele. E para a falta de sorte do Golias, foi naquele dia que ele chegou. Davi não perguntou quem era o Golias. Davi pergunta só assim: quem é esse circunciso que desafia o Deus? Davi, quando ele desafia Davi, quando ele vem para cima de Davi, Davi diz para ele que hoje mesmo, Davi diz ao Saul,
ou Davi diz ao gigante Golias, no capítulo 17, versículo 46, Davi diz ao Golias: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e o corpo do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu. Davi não via o Golias. Davi tinha experiência com Deus. E talvez você esteja numa mesma condição de Davi, como eu já falei. Ninguém dá nada por você. As pessoas olham a sua aparência. Os irmãos de Davi tinham uma boa aparência. Era um homem de boa estatura e bonito. Davi era apenas um jovem ruivo que não servia para a guerra. Estava lá no deserto tomando conta das ovelhas. No entanto, ele tinha experiência com Deus. O segredo da vitória não está no curso teológico que você tem, não que isso seja pecado, longe de mim fazer apologia à ignorância. Mas o segredo da tua vitória está em um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O deserto não foi capaz de separar Davi do seu Deus. As vitórias que Davi tivera lá no deserto, com o urso e com o leão, o qualificava para confrontar o maior homem que já nasceu na história, humanamente falando, o Golias. A vitória de Davi sobre o Golias não era porque Davi tinha força, não era porque Davi tinha habilidade, era porque Davi tinha experiência com Deus. As nossas vitórias diante de Deus não dependem nada da nossa bagagem cultural. Que não que isso seja pecado. Essa bagagem intelectual que você tem, nada disso interfere. Mas a nossa vitória está no relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E Davi desceu ao campo de batalha. Davi não usou as armas. Alguém pode dizer que Davi não usou as armas de Saul porque era arma de desviado. Não, Davi não usou, não foi porque dizia que é a arma de desviado. Não, Davi não usou as armas de Saul. Sabe por quê? Porque Deus quer que você vença com as armas que Ele te deu. A tua vitória virá debaixo da sua capacidade. Deus vai usar você do jeito que você é. Não queira imitar A ou B, não queira ser ninguém. Jesus quer te usar do jeito que você é, com as armas que Ele te deu. Não foi por isso ou por aquilo, não. Porque Deus queria usar Davi. Davi era acostumado com a funda. Foi com a funda que Davi derrubou o gigante. Então você vai derrubar o seu gigante com as armas que Deus colocou nas suas mãos. Mas Juraci é quase nada, é muito pouco. Mas é isso mesmo. Deus quer te usar da maneira que você é. Não tente imitar alguém para que Jesus te use de hipótese nenhuma. Jesus quer te usar usando os instrumentos que Ele te deu. Por isso Davi usou a funda. Cada um de nós tem uma ferramenta. Cada um de nós tem um mecanismo que Deus nos deu para ganhar a alma para Cristo. Então Deus quer nos usar, assim como usou Davi. A arma de Davi foi uma funda, que é apenas um pedaço de couro com 2 cordões. A arma que você tem para vencer o inimigo hoje é essa daqui. Pode ter certeza absoluta que através da Bíblia Sagrada, por maior que seja o gigante, ele cairá por terra e você subirá nele cantando o hino da vitória. Lembre-se, as tuas lutas no silêncio, as suas lágrimas derramadas no pé da cama, vai servir, porque Deus há de te exaltar com plateia, para que todos saibam que Ele é Deus. As pessoas não viram você chorando, as pessoas não viram você gemendo no pé da tua cama, mas elas hão de ver você cantando o hino da vitória, porque assim como Deus foi com Davi lá no vale, Ele será com você.
As vitórias, as lutas do deserto ninguém viu. As lutas de Davi no deserto ninguém viu. Mas na hora do vale, lá com Golias, tinha uma plateia esperando. E é assim que Jesus quer fazer com você. Creia nisso.